Olha só, a história de Rondônia é contada de um jeito diferente. Nós vamos conhecer agora o professor que viraliza nas redes sociais com conteúdos do nosso estado. No nosso quadro Estúdio Aberto, o Dr. Ricardo Pianta, que é médico e jornalista, vai abordar então este assunto que está viralizando e levando a nossa cultura aqui do norte de Rondônia para o Brasil e para o mundo. Estúdio Aberto, oferecimento. Conecte Lentes, viver o máximo da visão, sem perder nenhum detalhe. Estúdio Aberto de hoje está num dos maiores pontos turísticos de Porto Velho. Mas vamos falar de história, mas de uma maneira muito diferente. Porque, tá comigo aqui hoje, Professor Luiz. Satisfação, professor. Igualmente, a satisfação é toda minha, né, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco mais a história de Porto Velho, a história de Rondônia, né? E olha só, o professor Luiz se tornou quase que um ícone do Instagram, principalmente, do TikTok também, mas contando a história de uma forma muito mais leve, de uma forma mais engraçada. Durante muito tempo, a principal cadeia de Porto Velho ficava em uma ilha. O presídio da ilha de Santo Antônio foi o principal presídio desde o surgimento da cidade de Porto Velho. Explicando de forma simples e fácil a história regional, né? A história tanto de Porto Velho quanto fatos curiosos aí sobre a história de Rondônia. Professor, nós estamos aqui num dos lugares mais emblemáticos para a cultura, né, para a história de Rondônia. Sim, a Igreja de Santo Antônio, igreja histórica aqui de Porto Velho, né? Esse local que nós estamos aqui hoje, que é conhecido como Memorial Rondon, né? Nós podemos então avistar tanto a igrejinha, né, de Santo Antônio, nós temos ali o obelisco que marcava então a divisão, né, aí de Santo Antônio do Alto Madeira e a cidade de Porto Velho. Basicamente aqui que tudo começou, né? Basicamente aqui que tudo começou, porque nós temos então as primeiras tentativas, né, aí de construção da estrada de ferro ou Madeira-Mamoré, então toda estando por essa localidade, né? Vamos conhecer um pouquinho dos vídeos do professor Luiz, que está bombando nas redes sociais, e a gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho. Fique com a gente. Foi em Porto Velho que aconteceu o maior assalto a banco já registrado na história do estado. Foi no dia 9 de setembro do ano de 1988, quando uma quadrilha especializada em roubo a bancos executou o maior assalto a banco de Rondônia. Hoje eu vou apresentar para vocês Conect. Conect Lens é uma indústria de lentes oftálmicas que utiliza a tecnologia avançada, mundialmente disponível para fabricar seus produtos. Sabemos que o uso das lentes é uma necessidade e por isso temos como princípio básico democratizar o acesso às tecnologias de correção visual e tornar acessível a todos os públicos. Utilizamos na fabricação o que tem de mais moderno em maquinários importados da Alemanha e até mesmo na inteligência artificial. Para oferecer lentes mais finas e de fácil adaptação, o nosso parque industrial é constantemente atualizado, com máquinas mais eficientes para proporcionar conforto e uma visão perfeita. A gama de opções das lentes Conect é completa. Temos uma lente para cada necessidade, seja ela para miopia, hipermetropia, ocupacionais e esportivas, lentes especiais para altas ametropias. Sempre temos uma opção que se encaixe na escolha de seu médico, pois são lentes totalmente customizadas e que levam em consideração as necessidades de cada indivíduo, ou seja, uma lente perfeita sob medida para cada pessoa. Viver ao máximo sem perder nenhum detalhe, agora você pode! De volta com o Estúdio Aberto e contando a história desse lugar tão importante que é a Igreja de Santo Antônio, né, professor? Exatamente, a Igreja de Santo Antônio tem uma importância grandiosa aqui para a cidade de Porto Velho, né, que na época não era Porto Velho, aqui era Santo Antônio do Alto Madeira. Alto Madeira. E aqui era Mato Grosso. Que era Mato Grosso, né? Porto Velho pertencia ao estado do Amazonas, Santo Antônio pertencia ao Mato Grosso. Professor, olhando aqui esse lado da igreja, o que tem aqui de curiosidade? Nós temos aqui então, né, uma representação então aqui ao fundo
de uma embarcação, né? O fundo de uma embarcação aí utilizada pelos ribeirinhos, né, como forma de transporte. Então, assim, isso remete, então, a esse formato, nessa lembrança, então, das nossas comunidades que nós temos aqui na beira do Rio Madeira. Professor, o que nós temos de peculiaridade, de história, quase uma fofoca da história, para contar, para a gente encerrar esse bloco? O que aconteceu aqui em Rondônia que a gente poderia deixar como um dos casos mais importantes da história de Rondônia? Uma curiosidade seria a visita que Getúlio Vargas fez aqui para nossa Porto Velho e que era para ele ficar somente 3 horas, acabou ficando 3 dias. Existem várias histórias que contam que ele veio para cá, ficou aqui, ficou meio escondido longe, porque podia ter um ataque, alguma coisa, mas foi muito importante nessa época também, porque alguns acordos rolaram por aqui, né? Ah, com certeza, né? Nós tivemos então ali uma articulação política, então, principalmente do Aloísio Ferreira, né, se organizando ali juntamente com Getúlio Vargas, possibilitando então a formação do território federal do Guaporé em anos seguintes, né? E na época, quando o Getúlio Vargas veio, me corrija se eu estiver errado, ele veio de hidroavião, né? Veio de hidroavião, portou ali no Rio Madeira, tem várias imagens, né? Ele subindo o barranco. E eu acho isso interessantíssimo, né? Enriquece muito a nossa história. E olha só, se hoje a gente sofre com calor, imagina aquela época, todos de terno, de linho, né? Isso é bem interessante também para a história do nosso estado. Estúdio Aberto vai ficando por aqui e eu convido você, nessa quinta-feira, continuar esse bate-papo com o professor Luiz, contando um pouquinho mais da história de Rondônia. Eu espero você e até lá! Estúdio Aberto, oferecimento. Conecte Lentes, viver o máximo da visão, sem perder nenhum detalhe. Pois é, o Estúdio Aberto com o nosso amigo jornalista, médico, doutor Ricardo Pianta, trazendo para nós a história de uma forma diferente, inclusive com um historiador que vem postando na internet, né, esses fatos relevantes, emblemáticos que marcaram a nossa cultura e vai viralizando cada vez mais em todo o nosso Brasil e mundo. Estúdio Aberto de volta na próxima quinta-feira. Você está bem? Você está bacana? Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Band Cidade.